Olá, boa noite, eu sou Fernanda Lima, estamos em mais um Evangelho Online, com o tema Causas Atuais das Aflições, capítulo 5. Você pode também acompanhar a leitura dos nossos slides no seu Evangelho aí na sua casa. Chame seus amigos, seus familiares para participar junto conosco. Nós agradecemos a presença de todos e gostaríamos que vocês se sentissem à vontade para interagir conosco através de 2 locais, ou na Rede Amigo Espírita, para quem já é cadastrado. A nossa irmã Giane Petrucci já está monitorando todos vocês para receber a sua pergunta, seu comentário, seu testemunho dentro do tema que nós vamos estudar hoje, bem como na página da Federação no Facebook, facebook.com/FESPB. Você pode deixar o seu comentário, que a nossa irmã Giane também está lá presenciando o seu comentário para trazer as informações aqui para a nossa equipe. Nós agradecemos, sobretudo, a participação de todos. Estamos aqui na residência do nosso irmão Marco e Kátia para trabalhar o tema Causas Atuais das Aflições. Como sempre, para começar o nosso evangelho, nós vamos começar com a prece inicial. Nós vamos pedir a gentileza para o nosso irmão Marco proferi-la agora para todos nós. Amigo Jesus, aqui estamos novamente reunidos em Teu nome, na certeza absoluta de que Tu estás conosco, atendendo às nossas necessidades principalmente e ajudando-nos a superar as nossas aflições. Permite que esse Evangelho traga muitas luzes, esclarecimentos, consolação e conformação às nossas almas. Esteja conosco, Senhor, iluminando esse ambiente e esse Evangelho. Que em Teu santo nome, que a nossa companheira possa dar prosseguimento ao nosso Evangelho. Graças a Deus. Então, gente, nós agradecemos, vocês estarem aqui com a gente. E vamos dar, e nós vamos dar continuidade agora com o primeiro slide. De 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de suas imprevidências, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Então, queridos irmãos, nós vemos que nessa parte inicial ele já vem trazendo alguns dos fenômenos que acontecem na nossa vida, algumas problemáticas que acontecem devido ao nosso comportamento aqui na atual existência. Que lição nós podemos tirar dessa primeira reflexão? Inicialmente, boa noite, a todo mundo, aos internautas, aos amigos comuns que estão nos assistindo. A lição é extremamente oportuna e Jesus, numa das falas iniciais, quando falava aos discípulos, a todos os seguidores, ele deixou claro que no mundo nós teríamos que passar por algumas aflições. Na vida tereis aflições, mas que teríamos que ter bom ânimo para superá-las. O texto lido fala de 2 causas, as causas atuais, as causas anteriores, mostrando que nós, espíritos eternos e imortais, carregamos conosco uma história ancestral de vida, de escolhas, de decisões, de posturas, de comportamento, que isso gera sequência, gera uma consequência. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe, tudo
as nossas omissões, tudo isso realmente repercute na nossa vida. As causas, então, me faz recordar uma tese, né, do budismo, das 4 verdades de Buda, as grandes verdades de Buda, que é baseado em 4 grandes verdades, né? Que primeiro, que o sofrimento existe. O sofrimento é para todo mundo, né? Não tem quem na Terra não passe pelo sofrimento. Exato. Que o sofrimento tem suas causas, né? O budismo já trabalhava com causas do sofrimento. E que é possível a gente conhecer essas causas e eliminá-las. Então, com essa doutrina, o Buda estabeleceu as nobres verdades. A doutrina espírita fala exatamente a mesma coisa em relação às nossas escolhas, às nossas decisões, né? Isso tudo gera consequência para a nossa vida. É bom saber por que a gente sofre, né? Sofrer todo mundo sofre, né? Mas saber por que a gente sofre, por que eu tenho minhas limitações, por que, né, que minha união, né, como ele fala aqui, por que as minhas relações não são tão interessantes, né? Por que na minha vida nada dá certo, né? Isso. Aquelas questões que... Por que eu passo por tantas situações de provas e dificuldades? Exato. Porque a vida não é interessante para mim. Então, essas perguntas que todos os seres humanos fazem, na doutrina espírita tem exatamente uma resposta bastante clara, mostrando que o ser humano, ele é realmente o artífice, né, da sua própria história. Né, que os males que advêm na nossa vida são exatamente resultados das nossas encrencas, né, das nossas más escolhas, né? E eu gostaria de falar sobre essa questão das causas atuais das aflições, porque dentro do local do trabalho, onde eu trabalho, nós lidamos exatamente com servidores que possuem problemas muito graves devido às escolhas que eles tiveram na vida. São pessoas que podemos considerar privilegiadas, porque são do Serviço Público Federal. Exato. E dentro dessa condição de pessoas privilegiadas, elas, devido a problemas principalmente ligados ao álcool, à droga, diversos tipos de drogas, eles passam a perder tudo que eles têm. Né? Ficarem sem ter, muitas vezes, até onde morar. Pessoas que têm um alto padrão de condições financeiras, com os vícios, com as escolhas que eles vão fazendo, eles vão perdendo as suas condições de vida, de sobrevivência, sua dignidade. No próprio trabalho não conseguem se ter um comportamento normal, porque devido ao vício, né, principalmente do álcool, eles vão perdendo o equilíbrio, a própria vida, e vão destruindo suas famílias, o próprio corpo, vai com o tempo adoecendo. Então, o Evangelho, quando traz para nós as causas atuais das aflições, mostram que elas existem devido ao nosso comportamento, às nossas escolhas, quando a gente não tem uma base maior para vencer os nossos vícios, as nossas imperfeições. Mas a doutrina espírita, ela traz para a gente condições extremamente fortes que nos ajudam a vencer esses vícios, essas dificuldades que nós temos. E nós poderemos, né, nesse momento, trabalhar um pouco o que é que a gente pode fazer para vencer essas dificuldades, essas que nós temos no nosso mundo, que nos chamam todos os dias. Exatamente. Né? Nós temos várias formas, várias terapias que podem nos ajudar a vencer. Beleza, nós vamos, ao longo do estudo, nós vamos justamente tocar nesse ponto que você está trazendo para a gente. Pronto. Então vamos continuar agora com o próximo slide. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração, depois, mais tarde,
quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interrogam friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, olha aqui ele trazendo, né, primeiro a questão da educação infantil. Então, nós como evangelizadores, né, qual é a reflexão que a gente pode fazer, assim, do investimento que nós fazemos na educação das crianças? A condição sine qua non para uma vida feliz é uma educação. E a educação começa exatamente na relação familiar. Nossa primeira escola, como diz Emmanuel. E a gente tem que realmente buscar transformar o lar numa grande experiência educativa em todos os sentidos. Né? Quando a gente perde esse controle, esse contato, né, de ser referência para os nossos filhos, quando os pais abdicam dessa condição de serem pais educadores, realmente o mundo vai ter dificuldades, porque o que nós estamos produzindo para a sociedade são filhos com muitos desejos, né? Com muitos gostos, e com pouca sabedoria, com pouco controle sobre si mesmo. Né? Existem fatos assim lamentáveis, né, de um pai nos Estados Unidos ter que, de certa forma, tirar a vida do filho porque ele não tinha mais controle sobre o filho. Nossa. No sentido de que ele se entregou às drogas, à violência, a roubos e furtos, enfim. O pai teve que tirar a vida desse filho em função dessa falta de controle. Né? Entendo. Então, o controle, né, a referência de educação familiar doméstica, né, como a gente costuma, a gente não pode deixar. Nós que trabalhamos em escolas, né, já há algum tempo, já há mais uns 20 anos já como professor de adolescentes e crianças e adultos também, nós vemos que a indisciplina, a falta de cuidado da família com a formação básica é muito, muito séria, né? Exato. Então isso é muito... Aí gera isso o quê? O que é que isso vai acontecer daqui a pouco? Né? Exatamente. O que é que isso vai ocasionar daqui a um tempo? Crianças rebeldes, adolescentes completamente desorientados. Né? E isso realmente é uma questão muito, muito importante, né, para a gente discutir e entender a função da família, a educadora da família, que a gente tem que estabelecer como prioridade. Né? Exatamente. Dentro desse aspecto da evangelização infanto-juvenil, nós convocamos os pais, né, ou cuidadores, tios, avós, todos aqueles que têm em seus lares uma criança, um jovem, que nunca descuidem, seja você de qual religião for, seja a religião católica, evangélica, espírita, que tenha uma orientação religiosa, que busque sempre conduzir seus filhos dentro dessa religião, buscando trazer para eles conceitos importantes de vida, de amor, de respeito, a visão da existência, de que nós não estamos sozinhos no mundo, que temos um Deus de amor que nos cuida da gente, que graças temos o Mestre Jesus, o meio do Rabi da Galileia, que traz para o nosso mundo todo um exemplo de conduta para essa criança, para esse jovem. Exato. E o trabalho de evangelização, Fernanda, que é realizado no nosso exemplo, nas casas espíritas, né, na Federação Espírita Paraibana e nos centros espíritas em geral, são aulas em que a criança ela vai ter todo um conhecimento, um diálogo de acordo com a faixa etária, com a idade dele, com a condição de entender. E desde pequena ela vai aprender a se comunicar com esse mundo de amor, né? A conversar através da oração, compreender coisas assim, fenômenos até, porque a criança, independente, ela tem tem a mediunidade muitas vezes aflorada e precisa de uma orientação. Imagina uma criança chegar para você e dizer: mamãe, eu tô vendo um menininho ali, ele tá dando tchau para mim.
Quer dizer, uma pessoa que tem um conhecimento espiritual vai saber que aquela criança pode realmente estar vendo aquela criança que está dando chá para ela. Exato. E pode dar uma orientação, conversar, é seu amiguinho, como é o nome do seu amiguinho? E a criança vai dizendo. Então vamos fazer uma prece por ele. E já aquela família que não tem conhecimento espiritual, pode até pensar que aquela criança está tendo algum problema, ou está mentindo, né? Ou mentindo, inventando. Né? Então, são coisas muito importantes para que nós possamos dar aos nossos filhos, aos nossos jovens, uma conduta para as suas vidas, para que eles sejam felizes. Porque estamos aqui para sermos felizes. E compreender o sentido da vida, né? Porque a vida tem muito um sentido, né? E a gente precisa mostrar qual é o sentido dessa experiência, que é uma experiência passageira para todos nós e que estamos aqui para nos aperfeiçoar. Esse é o grande objetivo da nossa encarnação, né? Exatamente. Então, caro internauta, né, nós repetimos sempre essa recomendação que vez ou outra nós veiculamos aqui no Evangelho Online. Investir no diálogo e na evangelização com a criança já desde pequenininha, no caso da evangelização espírita, a partir dos 3 anos de idade, mas o diálogo com o espírito começa já desde a barriga, vai lá dialogando, para ir conhecendo essa criatura que vai nascer na família, para evitar esse fenômeno que foi falado aqui no nosso slide, quer dizer, de repente o pai e a mãe não percebem esses defeitos da criança e quando chega na juventude fica muito difícil de gerenciar essas questões. Vamos aqui com interações da equipe da internet, vamos lá. A Ana Lúcia Bezerra nos fala: acho que a boa educação se inicia quando os pais têm conhecimento de si mesmo, para que não sofram tanto. Uma bela reflexão da nossa irmã. E aí ela continua dizendo: sou enfermeira de saúde mental e a maioria dos usuários fazem escolhas próprias para o uso de drogas. Raramente se pode estabelecer a falta de cuidados dos pais e familiares pelas suas escolhas. Ela trouxe, né, 2 reflexões bem interessantes. Porque o espírito, ele como nós falamos no início, ele é uma individualidade, né? Tem uma história pregressa, né? Tem suas tendências, e quando ele renasce no mundo, ele traz consigo todas essas heranças ancestrais, né? Que ele foi acumulando. Então, quem tem tendências ao vício e não combate, e não se esforça para transformar isso, ele, naturalmente, nessa próxima existência, ele vai dar uma sequência natural. Não é para a existência é dada para o ser para ele se melhorar, para se transformar, passar pelas provas, mas não só passar, ultrapassar as dificuldades, né? Porque passar por provas todos passamos, pelas tentações. O interessante é ultrapassar isso. E como é que a gente ultrapassa? Com o sentido da vida, com valores éticos, com valores morais e compreendendo que ele é um ser divino, né? Que ele tem um projeto divino a desenvolver na Terra, enfim, na própria vida. Ele é um ser de Deus, né? Exatamente. E eu acho que é importante também nessa busca que a gente... não ter essa visão de buscar quem são os culpados, né? Sim. Os culpados, mas o que a gente pode fazer para melhorar, para vencer os pais. Todo pai vai querer o melhor para seus filhos. Claro que ninguém é perfeito, mas o que a gente puder fazer de melhor, como pais, como educadores, dar o exemplo. Nós somos imperfeitos, mas nós podemos tentar fazer o melhor. Né? Sermos pessoas realmente boas, pessoas que buscam um mundo melhor, que dá o exemplo na medida do possível, no trabalho, em casa, na sociedade, sendo pessoas que buscam realmente a ética, o bom exemplo. E vamos sempre sair dessa visão do culpado. Né? Quem é o culpado? É o pai, é o próprio. São seres que ainda não alcançamos a perfeição. Existem causas, né? E por isso que a gente não consegue agir, né, da melhor maneira possível. Mas nós podemos tentar fazer isso e ter um mundo melhor e nos melhorarmos cada vez mais. Né? Ok, perfeito. Então vamos continuando o nosso estudo agora com o próximo slide. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo?
O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, olha, Kátia, caiu exatamente aquilo que você estava falando, né? A questão de evitar apontar o culpado, né? Porque apontando o culpado, a gente perde tempo, não é isso? Exatamente. Eu acho que essa visão é extremamente importante, porque nós temos muito, quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós temos problemas, a maioria das pessoas, elas tendem a buscar essa questão do culpado. Que a culpa é sua, não vamos fazer nunca isso. Ser vítima, né? Da vítima. A vitimização e também. a vítima, né? Essas são duas situações, personagens que entram, né? E que não resolvem absolutamente nada. Exatamente. Então, Né? não Nós é não questão. somos vítimas da vida, não somos vítimas de nada. Nós somos responsáveis 100% pela nossa vida, pelas nossas escolhas, né? É isso aí. E E quando a aí- gente tem, né, uma visão, né, espiritualista, a gente tem um crescimento maior, né, nessa questão. E nessas escolhas, Essas então vamos escolhas. procurar fazer o melhor, né? Buscar uma vida regrada, que está pautada dentro do respeito às leis divinas, né? À natureza, à vida, ao semelhante, né? Buscando fazer o que for melhor para todos e ao mesmo tempo para nós mesmos, né? Porque na medida que nós procuramos fazer o melhor, nós vamos para os outros, nós vamos também fazendo o melhor para nós e a vida vai melhorando. Exatamente. Tem uma proposta de Joana de Ângeles para que nós possamos sair, né? Porque, como a frase fala no final, nós temos que evoluir intelectualmente, moralmente, para a Isso. gente sair dessa faixa, né? De vítima e procurar culpados pela nossa infelicidade, pelas nossas aflições. Então, Joana propõe um programa de 3 pontos, né? Eu acho muito interessante que ela coloca no livro Autodescobrimento. Primeiro, ame-se como você é. A partir do momento que você começa a amar como você é, se descubra, se aceite como você é, né? com suas características físicas, espirituais, morais. Aceite-se e ame-se como você é. Porque nós somos únicos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o auto-perdão. Muito importante. A gente se enganou, a gente fez escolha errada, a gente fez tudo, mas não adianta ficar se culpando, não adianta ficar se martirizando, porque isso só traz obsessão, Exatamente. más influências e cava mais ainda o fosso, o buraco. Né? Não adianta. Auto-perdão, dê-se a chance de novamente buscar o seu caminho, buscar sua felicidade, né? Tem até uma canção do Noite Ilustrada, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse é o auto-perdão que você tem que ter. E o terceiro é auto-liberte-se. Você não precisa ter, você não precisa absolutamente de ter condicionamentos na sua vida. Procure ser autêntico, ser verdadeiro, ser sincero. Não se prenda a condicionamentos de forma nenhuma, né? Bom. Então, esses 3 pontos é muito salutar para uma saúde integral, né? Uma vida plena, uma vida feliz. Ame-se como você é, auto-perdão e auto-libertação. São pontos assim que nos ajudam muito. Fantástico, excelente. Então vamos continuando. Agora nós vamos na sequência de 3 slides, tá? Que já é a reta final do nosso estudo. E aí depois dessas reflexões a gente parte para as considerações finais. Vamos lá? A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam
e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega a um ponto um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. O futuro, no entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe nesse reparar o tempo perdido, também para o homem após a noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então nós vamos começar a reflexão falando sobre a questão da impunidade, né? Nós vemos tantas coisas acontecerem, principalmente na política, né, e nas obras públicas, e aí a gente acaba absorvendo esse conteúdo para a nossa alma e achando que esses pequenos males que nós cometemos, como a justiça dos homens não vai ver, então talvez a justiça de Deus também não veria, né? Como é que a gente pode se posicionar em relação a isso? É como a impunidade para as leis divinas realmente não tem como passar, porque as soberanas leis da vida governam o planeta, governam as relações dos seres vivos, governam. É tão perfeita como perfeito é o próprio Deus, né? As leis de Deus são perfeitas porque quem as produziu foi o ser mais perfeito, né? O ser soberanamente justo, bom. E tem uma fala aqui que nós somos sempre penalizados, né? Os sofrimentos decorrem exatamente do pecado, né? E a gente vai sentir os efeitos dos nossos pecados, que significam os nossos equívocos, né? Num sentido não punitivo, porque a lei ela não tem essa proposta de punir, mas de reeducar. Deus é amor, Deus é misericórdia, então ele não pune, né? O sofrimento que advém das nossas falhas, dos nossos pecados, não são para exatamente punir ou fazer com que nós vivamos numa vida de sofrimento, mas aquilo é para nos reaproximar do caminho do bem, reaproximar da própria lei, do respeito à lei. Eu trabalho, Fernanda, com crianças, adolescentes com múltiplas deficiências, né? Então a gente tem crianças de 3 anos que já são cegas, não enxergam, não escutam, não se locomovem. Tem uma criança que eu estou trabalhando agora, uma criança que tem uma dificuldade com enzimas, que ele tem 15 anos, mas a aparência é de 45, 50 anos. Né? E a gente fica a pensar, isso é uma punição? Será que isso é uma punição? Será que Deus é muito severo com essas crianças, com esses adolescentes, né? E a gente vê que é a oportunidade que essas criaturas estão tendo para reafirmar, né, que elas são, né, seres que podem superar os próprios equívocos. Exatamente. Né? As provações não são, as privações e as provações são para exatamente fazer com que elas valorizem, né, o potencial que elas têm de visão, de vida, de valores, né? E elas demonstram isso, né?
para mostrar que a lei é para reeducar o ser, não é para punir. Exatamente. E elas estão dando exemplos, né? Eu me comovo cada vez mais que eu me envolvo com elas, eu sinto, né, a superação do ser, né? Que mesmo na dificuldade, na deficiência, elas mostram, né, a grandeza desse ser, o ser espiritual que transcende. E Deus educa o espírito, né? Exatamente. E em relação a esse assunto, eu acho que é muito importante a gente verificar que como é que você pode dizer que confia em Deus, né? Que Deus é o nosso Pai, que nós amamos a Deus e não vê a onipresença de Deus em tudo. Então, para as pessoas que possam pensar em agir contra a lei divina, em roubar, em fazer coisas que vão de encontro a essa lei, através de atos corruptos, vamos lembrar de que Deus é onipresente, é onisciente, e tudo vê, e tudo sabe. Então nós temos que ter essa visão real, essa visão verdadeira de que Deus está vendo o que nós fazemos, como também os espíritos superiores, os anjos guardiões. Então nós temos que ter uma conduta ética, verdadeira, né? Não é fazer escondido pensando que não está sendo visto. Tudo que nós fazemos está sendo visto. Então é muito importante, e eu lembro duas coisas que eu acho que é importante termos na nossa vida. Orai e vigiai. Né? Orai no sentido de ter buscar um entendimento, uma mentalidade, uma visão espiritual mais superior. E vigiar são os nossos atos na nossa vida, né? Exato. E vou até dizer uma coisa para vocês aí. Eu tenho que vigiar, porque eu deixei no forno. Verdade, é a vida. Acontece. Deixei no forno ali a comida e ainda bem que Larissa desligou. O anjo guardião desligou. Pois é, então nós são atos pequenininhos da nossa vida. Exato. Mas nós temos que estar atentos para que nós não percamos as nossas ações. Exatamente. E voltando àquela questão que você suscitou no começo, no texto, nessa parte final, ele fala da questão do arrependimento e do lamento, a pessoa acha que perdeu tempo e tal. Naquela questão da reabilitação, você falou que a doutrina espírita traz ferramentas que nos possibilitam recomeçar. Você poderia comentar justamente essa questão agora? Dentro dessa reabilitação existem muitas terapias práticas, né? Por exemplo, um dos é o próprio Evangelho Terapia, onde você vai encontrar todo um trabalho que existe na casa espírita, que você vai curando esses problemas que você vai ficando através do Evangelho. E você vai aprendendo de como vencer. Aí usar várias terapias como a paciência, né? A caridade, fazer o bem, que é a partir do momento que a gente vai fazendo o bem aos outros, tendo posturas positivas, nós vamos preenchendo nosso tempo positivamente, a oração, porque nós temos que estar sempre procurando ter essa força superior que vai trazer pra gente a energia maior, para a gente ter força de vencer. Exato. O próprio passe, né? Bom, o passe que é muito importante para que a gente possa fazer toda aquela terapia de limpeza do nosso corpo. E o estudo, né? O estudo da doutrina espírita, o estudo da doutrina, de outras doutrinas superiores, que vão fazer com que a nossa mente se alimente de coisas boas, né? que vá sendo transformada. Exatamente. Esses pontos pequenos, né? E vamos pensar o seguinte: se a gente errou, se a gente fez alguma coisa que não foi boa, foi porque naquele momento a gente ainda não estava em condições de fazer o melhor. Exatamente. Mas se nós agora estamos tendo consciência de que podemos ser pessoas melhores, então não adianta ficar pensando no que passou. Vamos procurar melhorar, vamos procurar crescer, vamos procurar vencer as nossas dificuldades. Exato. E vou dizer uma coisa para vocês: se você quiser mudar, se você quiser melhorar, se você quiser ser feliz, você consegue. Porque nós nunca estamos sozinhos nessa caminhada, né? Exato. A última coisa, a água fluidificada. Por isso que eu coloquei essas aguinhas aqui, né, para que a gente nunca esqueça de que a água pura, a água que limpa a gente, quando a gente toma um banho, por exemplo, a gente não se sente melhor. Exato. Quer dizer, a água também é um remédio. E também temos que ver que em alguns casos precisa da terapia médica. Muito também importante. Para fazer o acompanhamento
da situação que a pessoa está vivenciando. Quer dizer, o atendimento espírita não isenta do tratamento médico formal, né? O alopático que se chama. Tem casos que é necessário a pessoa também fazer o tratamento médico para poder ter um bom êxito na sua problemática. Legal. Então nós temos aqui a interação do Rodrigo Amaral, que ele remete à questão anterior, que a gente falou da evangelização, né? Sobre o ensino do Evangelho online, eu acredito que para sabermos melhor como educar nossos filhos, é bom a análise de sabermos como gostaríamos de ter sido criados, o que gostaríamos de enfatizar na criação que recebemos, que hoje notamos carência, que nos teria dado um preparo melhor na vida. Questão do amor, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com o trabalho, com a manutenção da vida, que a gente se esquece do tempo de dedicação de amor aos nossos filhos. É bem um fato bem comum na sociedade atual. E outra manifestação aqui, a Paula Diniz nos fala: penso que a experiência e o arrependimento nunca chegam tarde, podem ser proveitosos a qualquer momento da vida, mesmo nas portas do desencarne. Faz parte do processo evolutivo e do amadurecimento moral de cada um. Então, gente, olha, lindos depoimentos, nós agradecemos, né, a participação de vocês, que estão sempre conosco na Rede Amigo Espírita e também deixando seus comentários na página da Federação Espírita Paraibana. Nós vamos agora conferir o tema do nosso próximo evangelho. Lembrando o seguinte, o Facebook ele está fazendo umas mudanças internas e nós perdemos a capacidade de colocar a enquete para a escolha dos temas. Portanto, enquanto esse problema não é resolvido, a nossa equipe escolhe com carinho o tema para vocês. E o tema do próximo evangelho será Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas, do capítulo 3. Então, se você quiser já ir estudando, para a semana que vem continuar colaborando conosco com os seus comentários. Então, nós agradecemos a participação de todos, já estamos no limite do nosso tempo e nós vamos agora para os nossos abraços carinhosos e logo após o nosso irmão Marco Lima vai cantar uma música que vai significar a nossa prece final. Portanto, no momento que ele estiver tocando a música, nós pedimos que vocês relaxem, pensem em Jesus, né? Façam a mentalização. Então, nós gostaríamos agora de mandar um abraço carinhoso para a Margarete Amaral, o Valdir Martins dos Reis, José Ricardo Dias Félix, a Cristina Oliveira, Ana Lúcia Bezerra, José Carvalho Filho, Paula Diniz Barroceiro, Rodrigo Amaral, a Denise Cristina, Paula Diniz e todos os demais internautas que não digitaram, mas que estiveram nos ouvindo, nos vendo, mentalizando tudo que estamos falando aqui, que é feito com carinho para todos vocês. Agora nós pedimos que vocês relaxem, se sentem em posição confortável, que o nosso irmão Marco vai tocar uma música pra gente e aí nós vamos aproveitar, nos beneficiar dessa energia positiva que é a música. Pedi só um desconto pela faringite. Não, tudo bem, vamos lá. O Senhor é meu pastor, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temerias mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bastão e teu cajado me confortam.
preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Senhor, Deus de amor, Pai de todos nós, vida e amor, Jesus, nosso mestre e amigo, o meigo rabi da Galileia, irmãos espirituais do mundo maior que velam por nós, queremos agradecer esse momento tão importante em nossas vidas. Momento que paramos para refletir sobre as nossas ações, sobre as aflições que podemos ter na terra. Abençoa, Senhor, a jornada de todos esses que estão fazendo esse evangelho online. Todos aqueles que estão assistindo na busca de crescer, de aprender, de vencer, de amar, de ser feliz. Protege, Senhor, a cada um, para que possa desabrochar em seus corações a flor do vosso amor, a paz, a alegria, a vontade de trabalhar por um mundo melhor. Que todo o nosso universo receba as ondas do amor divino, trazendo paz e luz para todos. Que assim seja. Graças a Deus, tão lindo! Então, queridos amigos, nós agradecemos a presença de todos, um grande abraço, até a próxima oportunidade.